Palavra aberta. O Brasil vive uma explosão de casos de dengue e a estimativa do Ministério da Saúde é que o país chegue a 5 milhões de pacientes com a doença agora em 2024. Um dos fatores que explicam os altos números é a combinação de calor e chuva. Além disso, os 4 sorotipos da doença estão circulando no país. Em 2023, o Brasil foi classificado pela Organização Mundial da Saúde como o país recordista da doença em todo o mundo, com 2 milhões e 900 mil diagnósticos, de um total de 5 milhões. A dengue, a chikungunya e a zika são doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. No enfrentamento à doença, o SUS vai oferecer a vacina. Para esclarecer sobre essa doença e conscientizar sobre a dengue, recebo agora aqui no Palavra Aberta o Unai Tupinambás, que é infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Bem-vindo ao Palavra Aberta, professor. Obrigada pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Kátia, você com a Adelino. E vamos agradecer também pela presença ao médico infectologista, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Adelino Melo. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Professor Unai, a gente pode afirmar que o Brasil já vive uma epidemia de dengue, por quê? Sim, então você vê nas primeiras semanas já desse ano de 2023, você vê que há um aumento de mais de quase 20% de casos em relação ao ano passado. Então já há uma expectativa, desde o ano passado, Kátia, já tinha identificado o sorotipo 3, agora depois identificou o sorotipo 4 da dengue, lembrando que são 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. O Brasil tinha 1 e o 2, né, alternando entre si o 1 e o 2. E o 3, mais de 10 anos ele não aparecia no Brasil. Então, com o aparecimento do sorotipo 3 no Brasil ano passado, e com esse aquecimento global, que foi inclusive uma alerta da OMS recentemente, dizendo que o aquecimento global, com esse período de chuvas, que no nosso caso, né, favorece a eclosão de larvas e de mosquitos, dos ovos de mosquito da Aedes, e esses 2 sorotipos. E também, Kátia, nós temos um contingente grande de pessoas que não são imunizadas contra o sorotipo 3. Então, você tem todos os fatores sociais que pode realmente, a expectativa, infelizmente, é que tenhamos uma explosão de casos agora em 2024, que claro que isso a gente tem que preparar para esse cenário, a população, os governos, estadual, municipal e o federal, fazer planos de contingência, plano de limpeza de lote, essas coisas todas aí. Mas, infelizmente, a gente está diante de outro grande problema para a saúde pública no Brasil. Professor, algo explica o reaparecimento desse sorotipo 3? Então, parece que ele deu a porta de entrada, foi em Roraima no ano passado, em maio do ano passado, foi publicado na revista internacional esse novo sorotipo. Parece que ele vem importado das Antilhas, ali de alguns países da América Central, e já começou a se espalhar, né? Ele já chegou parece que a porta de entrada foi no norte do país, depois apareceu no Rio de Janeiro, e a gente tem a expectativa que ele vai, né? Como tem muitas pessoas suscetíveis, ninguém tem imunidade contra o sorotipo 3, a grande maioria da população. Então a gente vê que com grande preocupação, né, esses fatores que eu acabei de falar, né, fatores que vai favorecer, né, infelizmente, uma explosão de casos, talvez uma das maiores epidemias de dengue que o Brasil pode enfrentar. Vamos ouvir agora aqui o Adelino Melo. E como é que a Sociedade Mineira de Infectologia está observando esse cenário no momento, hein? Bom, acho que tanto a SMI como acho que os serviços de saúde em geral, né, os gestores em saúde, tem que estar todo mundo atento, porque a dengue ela impacta de forma muito intensa os serviços de saúde, né, tanto público quanto privados. Existe uma demanda de atendimento, uma sobrecarga então nessa demanda, e que compromete a capacidade de atendimento tanto das pessoas com sinais e sintomas de dengue quanto com outras doenças. Então você tem leitos que ficam ocupados com esses pacientes, você tem uma redução então da sua capacidade de solucionar outras necessidades da população. Então é algo preocupante e a gente precisa, como o professor Unai comentou, nos prepararmos, né, com as contingências necessárias para que a gente possa ter uma otimização desse tipo de atendimento, de orientação da população, das pessoas que estão eventualmente que fiquem sintomáticas com suspeita de dengue, para que eles possam ser
manejados da forma mais eficiente possível, para que a gente possa passar por isso com um impacto reduzido, se isso é possível. Professor, esclarece para a gente os principais sintomas da dengue, e é possível ter dengue e estar assintomático? Sim, respondendo a segunda pergunta primeiro, uma parcela razoável das pessoas que adquirem dengue tem doença sem sintomas. Então, você pode passar pela doença, pode adquirir o vírus e não ter sintomas, ou ter sintomas muito simples que não chamem atenção para que aquilo é uma dengue, né? Então, pode ser uma febre, calafrio, passou com 1, 2 dias e resolveu, a pessoa nem faz o diagnóstico. No entanto, uma parte das pessoas vão ter os sintomas boa parte das pessoas, a grande parte das pessoas, vão ter os sintomas mais conhecidos. Então, os sintomas são principalmente febre, mal-estar, dor no corpo, né, dores musculares, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, é um sintoma bastante típico, manchas na pele, também, né, pintinhas vermelhas, ou o corpo ficar corado, também é bastante frequente. Esses são os sintomas mais comuns da dengue clássica, vamos dizer assim. E a gente tem também, vale lembrar, os sintomas de alerta, que são, quando eles aparecem, servem então de atenção para que a gente precise procurar atendimento, fazer uma avaliação mais rigorosa do processo. Então, esses sinais de alerta são principalmente vômitos que não cessam, dor abdominal intensa, prostração acentuada, desmaio, né, sensação de desmaio, ou quando levanta tem aquela sensação de desmaio, ou mesmo um desmaio, uma queda, que a gente chama de hipotensão postural, sangramentos. Todos esses são sintomas que levam para um outro cenário em que a pessoa pode estar evoluindo com dengue severa e precisa de atendimento e suporte, muitas vezes suporte hospitalar. E tem um tipo específico de dengue que mata? Isso, a dengue ela se apresenta de formas distintas, né? Boa parte das pessoas vão ter a doença clássica, que são esses sintomas que eu disse, que vão durar alguns dias, entre 3, 4 dias de sintomas mais intensos, depois ela cede, a febre cede e a pessoa volta, tem um período ali de recuperação e volta à sua normalidade. Mas existe uma parte das pessoas que evoluem de forma mais severa. Então muitas das doenças têm um espectro de gravidade. A dengue não é diferente. Então a gente tem uma parte grande da população que tem esses sintomas que eu disse, e uma doença que vai evoluir com regressão, ela é uma doença autolimitada, que a gente chama, ela cura-se sozinha, o organismo consegue resolver o processo e a pessoa volta à sua normalidade. Mas uma parte das pessoas evolui de uma forma mais severa, e aí ela precisa de atendimento médico. Então esses sintomas de alerta são sintomas que sugerem uma evolução mais grave. Então é uma apresentação que é inclusive imprevisível. Ninguém sabe se vai ter dengue assintomática, leve, moderada ou severa. A gente sabe que tem populações com mais risco de dengue severa, por exemplo, gestantes, portadores de comorbidades, usuários de alguns medicamentos. Então isso também serve de atenção, mas de fato imprevisível como a pessoa vai responder quando infectada. Professor Unai, e como que a vacina no SUS vai contribuir para dar um certo alívio, ou pelo menos frear os casos? Então, esse é um alento, essa vacina da dengue que o SUS acabou de comprar. Infelizmente, a indústria não consegue fornecer o quantitativo suficiente, sabe, Kátia? Vai ser em torno de 1.300.000 doses nesse primeiro momento. Acho que para o ano que vem vai ter mais aportes de doses. Então, essa vacina ela vai ajudar. E lembrar também, acho que sim, que a vacina são 2 doses com 3 meses de intervalo. E a resposta acontece depois da segunda dose. Então, a população tem que entender que talvez para esse verão não vai ter tanto impacto. Né, porque vai ter um período da produção de anticorpos, de defesa, como a gente via para a Covid, né? Então, assim, o quantitativo ainda é pequeno por conta da indústria que não conseguiu fornecer, e tem um período de produção de anticorpos que aumenta a proteção. Então, eu acho, para o verão de 2025, eu acho que vai ser uma grande ferramenta. Claro que já vai começar a vacinação agora em fevereiro, com cidades polo, são cidades que já foram mapeadas pelo Ministério da Saúde, com cidades
Aqui em Minas Gerais é Vale do Aço, região central de Minas Gerais, onde se concentra o maior número de casos, né? Então, com certeza, a vacina ela vai ser uma ferramenta muito importante ao longo dos anos, né? Não, se não for nesse verão de 2024, vai ser no verão de 2025, 2026, espero que 2027, né, a gente já tenha uma cobertura vacinal importante que possa conter, né, essas ondas epidêmicas da dengue. Agora, a vacina, professor Unai, ela já está disponível na rede privada, né? E é uma vacina cara, mas quem tiver condições de tomar a vacina, vale a pena? Sim, eu acho que toda vacina, né, gente, uma vacina que já foi liberada, aprovada, teve a sua segurança aprovada, a sua eficácia aprovada, ela deve ser utilizada, ainda mais no cenário epidêmico que nós estamos vivendo agora. Eu acho que vale a pena. Tem umas restrições entre 4 e 60 anos de idade, né? Tem algumas questões quem teve dengue tem que esperar um tempo para poder tomar a vacina, esperar 30 dias, por exemplo. Então tem essas pequenas observações, mas se a pessoa tiver condições, eu acho que é interessante tomar a vacina da dengue, sim. E, mais uma vez, a gente espera que o ano que vem a cobertura vacinal seja completa para toda a população brasileira que está apta a tomar a vacina. E esperamos também, Kátia, que os estudos mostrem que ela pode ser usada acima de 60 anos de idade, né, que é o que o Adelino falou, que é uma população mais vulnerabilizada nos casos graves de dengue, né? Professor Unai, eu ainda queria continuar com o senhor para poder explicar, compreender. É porque a dengue, ela tem um ciclo, não é isso? Num ano tem um boom de casos, aí depois em 1 ou mais 2 anos, né, os números dão uma estabilizada. Explica isso pra gente, por favor. Então, ela geralmente é de 3 em 3 anos. Foi 2019, 2016, 2019, 2013, 16, 19. Esperávamos no 2022, não aconteceu muito por conta da Covid, talvez, da restrição de movimentos, da mobilidade urbana. E ela vê, engraçado, que é isso, é de cada 3 anos, porque se aumenta o contingente de pessoas suscetíveis à doença. Então esperávamos que ela fosse 2022, não foi. E o ano passado já tivemos um caso, uma curva quase epidêmica, assim, acima do esperado. Então vai ser interessante que vai ter 2 anos seguidos que nós vamos ter uma curva epidêmica, né? Esse ano, 2024, muito maior que 2023. E é por causa desse ciclo, quando você tem um grande contingente de pessoas com a doença, você produz quase que imunidade de protetora daquela população. A imunidade cai, aí vem outra onda. E, como eu falei anteriormente, nós temos 2 sorotipos novos circulando. Então, por isso também que nós vamos ter uma outra curva epidêmica nesse ano, por conta do sorotipo 3 e 4, que é o grande problema. Então, quase ninguém, a população nenhuma está imune ao sorotipo 3 e 4. Então, esse é o grande problema nosso, né, que nós vamos enfrentar esse ano de 2024. Doutora Adelino, enquanto algumas pessoas não têm acesso à vacina, seja pelo SUS, ou não têm condições, né, de comprar a vacina, ou está em algum grupo, algum perfil também que no momento não é adequado para tomar a vacina, medidas de prevenção, principalmente as individuais, o que é necessário adotar? Bom, para qualquer uma das arboviroses, né, acho que as medidas de proteção individuais também são muito importantes. Aí o senhor está falando também da zika, da chikungunya. Zika, chikungunya, febre amarela, então são doenças, não é no nosso cenário aqui, mas quando a gente fala também de malária, para malária isso está muito bem estabelecido, mas para dengue, às vezes as pessoas, antigamente não tinha muito esse tipo de orientação. Sem dúvida, medidas de proteção individuais são também importantes, são ferramentas que a gente dispõe para diminuir o risco de adoecer. Então, o uso de repelente, né, são recomendados, a gente tem diversos tipos de repelentes possíveis, baseados em icaridina, em DEET, com formulações distintas, mas algum deles é mais recomendado? Principalmente DEET e icaridina tem mais validação científica, DEET mais ainda, precisa de ter concentrações mais altas para ter uma durabilidade de ação mais interessante. Esses repelentes são aplicados nas áreas expostas, né? Eles não devem ser aplicados embaixo da roupa, mas sempre em áreas de pele exposta. Medidas também como roupa de manga comprida, existem repelentes que podem ser aplicados nas roupas, por cima das roupas, e que também impedem, né, a presença do mosquito. O que não faz sentido é aplicar repelente por baixo da roupa, mas sempre é a camada mais externa possível,
Então, se você usa hidratante, protetor solar, qualquer uma dos cuidados aí de pele, o repelente é sempre a última camada. Usa-se o repelente, então, e tem que estar atento ao tempo de reaplicação, né, para que ele faça efeito. São medidas de proteção. Evitar, né, então, telar janelas ou telar, por exemplo, a gente tem que focar também nessas medidas para a população que é mais vulnerável. Então, telar, por exemplo, berços de bebês, né, que são ali que não podem ser vacinados, que têm um risco mais aumentado de doença severa, é importante. Então, são algumas medidas que são relevantes e que podem diminuir o risco de cada pessoa adoecer. Acho que vale lembrar, aproveitando a deixa, das medidas de proteção coletiva, né? A gente tem que estar atento, sim, àquelas medidas que a gente sempre recomendou em dengue, que é busca, né, eliminar os focos criatórios do mosquito. Água parada, então olhar em recipientes, garrafas vazias, pneus, vaso de planta, piscina, enfim, caixas de água, né, de gordura, onde quer que possa ter água acumulada, que sirva de reservatório para o mosquito se proliferar, devem ser olhados. Calhas, né, as calhas ficam fora do alcance visual, então são locais onde a gente pode ter uma infestação de mosquitos e larvas, aumentando a chance de transmissão naquele seu ambiente. Professor Unai, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, alertou que 74% das larvas do mosquito são encontradas próximas às residências e no entorno das casas. E o senhor tem relato, por exemplo, dos agentes de combate a essas epidemias, como que as pessoas estão abrindo suas portas para poder recebê-los e fazerem essa conferência? Então, é uma boa pergunta, já é um apelo que a gente faz para a população toda do Brasil, de Minas Gerais e Belo Horizonte, para você receber bem esses agentes, que eles estão nos ajudando a combater essa epidemia. Como a ministra bem disse, a grande maioria dos criadouros são no peridomicílio, então a gente tem que ter uma ação, claro, governamental, mas uma ação individual de cada um em cada uma. Como o Adelino disse, olhar todos os lugares possíveis de criadouro, eu já citou todas, né, algumas delas já citou, mais importantes. Então, sim, é um apelo, eu acho que a imprensa tem que fazer isso também, né, é um apelo para a comunidade receber esses agentes de endemias, né, que vai visitar a sua casa, jogar remédio, enfim, que é importante a gente controlar o criador aqui na minha casa, controlar no vizinho, né, espalhar essa notícia na minha vizinhança, para reduzir a infestação e reduzir a chance de adquirir a infecção, de contrair dengue. Professor Unai, a gente está vivendo o pior momento da dengue no Brasil? Ainda não, infelizmente não. Acho que vai ser um pico maior. A gente sempre tem um pico em março, né, no final de fevereiro, início de março, que vai ser a questão vai ficar muito complicada, né? Então a gente tem que preparar a população. O reforço que o Adelino falou, né? A gente está a dificuldade ela é tanta que nós estamos com duas epidemias, né? Que a gente tem a Covid acontecendo, tem as infecções de vias aéreas acontecendo, tem a pandemia, a epidemia de dengue. E às vezes sobrepõe os sinais e sintomas, né? Às vezes a pessoa com dengue, ela tem menos efeito respiratório, sinais respiratórios, às vezes a pessoa com Covid também não tem sinais respiratórios, fica difícil saber se é dengue ou se é Covid em algumas situações. Então a orientação é assim, procure a unidade de saúde, procure a equipe de saúde para poder fazer um diagnóstico, né? Se você se classifica, né, como o Adelino falou, ser classificado na categoria A, que é a dengue clássica, que não tem risco menor e tudo mais, você nem precisa de fazer exame às vezes. É só hidratação oral. Então, assim, é até errado, né, Adelino, a gente falar que não tem tratamento para dengue. Tem tratamento para dengue. Baixar a febre, hidratação rigorosa. Beber muita água, o xixi sair claro. É isso que eu falo para os meus pacientes, né? A urina tem que estar bem clarinha, estar bem hidratado, né, procurar a orientação e aqui, reforçando mais uma vez a fala do Adelino, aqueles sinais de alerta. Teve sinal de alerta, corre para a unidade de saúde ou então para uma unidade de pronto atendimento. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, que hoje foi sobre uma conscientização a respeito da dengue. O Brasil está vivendo um momento difícil, com um número muito alto de casos. Recebemos aqui o infectologista, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Adelino Melo. Obrigada pela contribuição nesse tema aqui. Bom dia, até a próxima. Obrigado a todos, um abraço, Unai e Kátia, um prazer estar aqui com vocês. E agradeço também mais uma vez pela presença ao infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Unai Tupinambás. Até a próxima, professor. Até a próxima, obrigado, Kátia. Cuidem-se.
E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também pelos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta está no ar todo sábado, às 8h25 da manhã, no Jornal da Itatiaia.